Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química Orgânica. Na aula de hoje vamos falar sobre a nomenclatura de alcanos, onde estaremos apresentando estes alcanos em estruturas em linhas, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com três estruturas nessa videoaula, essa primeira aqui de cima, essa aqui no meio e essa estrutura aqui embaixo, tá bom? São três estruturas de alcanos. Quando a gente fala de alcanos, o que tem que vir à cabeça é ligações do tipo simples, beleza? Então, são ligações do tipo simples, não temos ligações duplas nem triplas aqui nesse tipo de estrutura, beleza? Então, estamos falando sobre cadeias saturadas, pois cadeias saturadas são aquelas que contêm apenas ligações do tipo simples. Então, vamos lá. Como é que a gente dá nome aqui a esse tipo de estrutura? Primeiro, tem muita gente que assusta, né, com esse tipo de estrutura. Vê a estrutura em linha e não consegue entender o que tem aí na sua frente. E quando a gente fala em dar nome, a gente fala para você contar o número de átomos de carbono, ver a função orgânica e ver se é ligação simples, dupla ou tripla, né? Aí a pessoa vê essa estrutura dessa forma aqui e não consegue entender ao certo se essa estrutura, onde que estão os átomos de carbono. Pessoal, quando a gente tem uma estrutura em linhas, as linhas são como se fossem as ligações dos carbonos. Tá, e onde estão os carbonos? Os carbonos estão nas pontas, ó. Aqui não é uma ponta, a gente tem aqui um átomo de carbono aqui, ó. Aqui não é uma ponta, aqui a gente tem um átomo de carbono aqui. E cada curva que a gente dá, por exemplo, aqui a gente deu uma viradinha, deu? Nessa curva aqui a gente tem outro átomo de carbono. Sempre assim, professor? É sempre assim. Sempre, sempre, sempre assim. Então, nesse aqui de baixo, ó, a gente vai ter um aqui. Aqui a gente deu uma virada, aqui também tem um. Aqui deu uma virada, aqui também tem um. Aqui na ponta tem um último. Beleza? É assim, é sempre assim. Agora, o que acontece é o seguinte, pessoal. Uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação qualquer, ela nunca vai fazer uma curva. Como a ligação não pode estar fazendo uma curva, quem está lá em cima recebendo essa ligação aqui é outro átomo de carbono. E esse átomo de carbono faz outra ligação aqui com outro átomo de carbono. Beleza? Vamos aqui para essa última estrutura embaixo, já marcar os átomos de carbono. Ó. Tem nas pontas e nas viradas, certo? Ó, nas pontas e aqui nas curvas, né? Fez uma curva, tem, fez uma curva, tem, fez uma curva, tem. Nunca vai ter átomo de carbono aqui no meio, assim reto, tá? Sempre a gente faz uma curva para mostrar onde que estão os átomos de carbono. Então não vai fazer uma linha assim e sair marcando um monte de pontinho falando que ali tem átomo de carbono, tá? Não pode fazer assim, tá? Então vamos lá. Outra coisa, na química orgânica a gente fala que os átomos de carbono estão sempre fazendo 4 ligações, certo? Aí você vê uma estrutura dessa e vê que esse átomo de carbono só está fazendo essa ligação aqui. Na verdade, gente, esse átomo de carbono está fazendo 4 ligações, esse também e esse também. O que acontece é que as ligações carbono e hidrogênio ficam implícitas. Tipo, ele está se ligando aos átomos de hidrogênio, mas a gente não mostra nesse tipo de estrutura. Ou seja, se esse átomo de carbono está fazendo uma ligação com esse átomo de carbono, ele tem que fazer 3 ligações com o átomo de hidrogênio. Esse átomo de carbono faz 2 ligações com átomos de carbono. Então ele deve fazer mais 2 ligações com átomos de hidrogênio, que você não está vendo os átomos de hidrogênio, mas eles estão implícitos aqui, entendeu? Esse átomo de carbono só faz uma ligação com átomos de carbono, ou seja, também tem que ter 3 ligações com átomos de hidrogênio, beleza? Essa estrutura, poderíamos representar ela assim, ó, se a gente fosse representar de uma fórmula estrutural, tá? Ó. A gente coloca as ligações aqui, ó. É a mesma coisa, é a mesma estrutura. Só que a estrutura em linhas é utilizada para a gente fazer mais rápido, né? Se a gente quisesse fazer essa molécula aqui, a gente faria ela bem mais rápido só passando os tracinhos assim. Aí você entende que ali tem átomo de carbono, você entende que existem ligações implícitas com átomos de hidrogênio, beleza? Só que esses pontinhos que eu marquei assim, ó, você não precisa marcar. Estrutura em linha não tem que ter esse pontinho assim não, tá?
Não é uma estrutura bola palito que você está representando, que você está desenhando aí. Isso aqui é uma estrutura em linhas. Então, ó, você só passa as linhas e já tá bom. Eu só estou marcando assim, ó, porque a gente está no começo e a gente está tentando entender onde estão os átomos de carbono, certinho? Então vamos lá, vamos começar agora que a gente entende a estrutura em linhas, vamos começar a dar nomes a essas estruturas, né? Temos 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono é prop. Ligações simples entre eles. Terminação de hidrocarboneto ou propano é o nome dele. Vamos para o próximo. Rapidão assim, rapidão. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Match et prop but é a contagem que a gente faz aí do número de carbonos para o nosso prefixo, tá? Porque eu disse match et prop but. Vamos lá na nossa tabelinha. 1 carbono match, 2 et, 3 prop, 4 but. But é o que a gente vai utilizar porque temos 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Então a gente coloca aqui, ó, nosso prefixo é but. Prefixo mais intermediário. Quem que é o intermediário? O intermediário é o tipo de ligação que a gente está fazendo. Qual que é o tipo de ligação que a gente está fazendo aqui mesmo? Não são alcanos? Os alcanos não fazem sempre ligações do tipo simples. Então, se está fazendo ligações simples, terminação de hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio aqui, mesmo que os hidrogênios estejam implícitos, né? Eles estão aqui. Butano, terminação para hidrocarbonetos é o butano, é o nome dessa nossa estrutura. E vamos para a próxima estrutura. Aqui, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono a gente chama de pente. E esse é o nome do nosso prefixo, pente. Ligações do tipo simples. Observe as ligações do tipo simples. Não tem nenhuma dupla aqui, ó. Terminação de hidrocarbonetos. O pentano é o nome dessa nossa terceira estrutura. E é isso aí, galera. Fizemos aqui 3 estruturas na nomenclatura das 3, né, estruturas de alcanos, estruturas de hidrocarbonetos, né, o nome aí dessas nossas estruturas. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula de Química Orgânica.